Olá, tudo bem com vocês? Professora Luísa Bastos, da área de Humanas, conteúdo direcionado ao nono ano, que é uma revisão para a nossa avaliação. Conteúdo programático já passado para vocês durante o nosso segundo bimestre. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão, mas eu vou introduzir o conteúdo até chegar lá na correção da atividade. Então vamos lá, nós vamos começar falando sobre os organismos internacionais e depois eu vou entrar nos blocos econômicos. Organismos internacionais. O que são esses organismos internacionais, entidades internacionais? São justamente organizações ou organismos internacionais que têm como objetivo o bem comum. O que essas entidades fazem? Elas se unem para poder ajudar de alguma forma todos os países. De que forma? Elas atuam a partir de diversas causas, ou seja, as missões que abrangem todos os países ou muitos deles. Qual que é o exemplo dessas organizações? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central. Então, assim, são organismos que nós vamos ver no decorrer dos vídeos que, querendo ou não, de alguma forma, eles auxiliam, ajudam os países a se comunicarem economicamente, ajudar um ao outro economicamente, humanitariamente. Então, são países ricos que, no processo de globalização, no decorrer do tempo, criaram essas organizações internacionais para poder ter decisão sobre a economia, sobre a humanidade, querendo ou não, influenciando com sua ajuda, não em relação a mandar, mas em relação a desenvolver técnicas ou ajudas, opiniões para poderem ajudar. Vamos começar falando sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. Este é o símbolo da ONU. Qual que é a intenção da ONU? É promover a paz, a cooperação e o desenvolvimento mundial. A ONU está ali para poder ajudar, incentivar a paz, promover a paz, ajudar com que nenhum dos dois países que queiram entrar em disputas acabem, de uma forma ou outra, entrando em disputa. Ela está ali para promover uma paz em relação a terrorismo, a que não aconteça uma terceira guerra mundial. Ela está ali para tentar ajudar os países a amenizar possíveis, discussões. Então, a motivação para sua criação está relacionada com os conflitos internacionais, que destruíram diversos territórios e vitimizaram milhares de pessoas. Querendo ou não, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, até conflitos que a gente vê aí diariamente entre os países, acaba trazendo muitos prejuízos, matando milhares de pessoas. Então a ONU está ali para tentar amenizar a situação e ajudar de alguma forma a incentivar esses países a buscar garantir a paz entre todas as nações. Então ela é um importante organismo internacional e que compõe vários países, as cadeiras da ONU, e que, como diz, ajuda de alguma forma ou outra a melhorar a nação. Criada pela Conferência de Bretton Woods, que foi uma conferência onde os países sentaram e pontuaram o que precisava melhorar economicamente. Por exemplo, eles delimitaram o valor do ouro, porque antigamente, querendo ou não, o valor do ouro era instável. Eles aqui delimitaram o dólar, que foi o que ajudou muitos países a se estabilizar economicamente. Então aqui eles pontuaram, falou assim, o dólar vai ser tal valor, e todos esses aqui entraram em acordo. Então a conferência de Bretton Woods foi uma importante conferência. Por quê? Porque aqui eles começaram a ver que as questões econômicas eram fundamentais e que nós tínhamos que colocar um valor agregado a isso. Então, o Fundo Monetário Internacional foi criado neste dia da conferência, onde foi em 1944, que foi com o objetivo de formar uma instituição econômica que ajudasse a evitar uma crise econômica. Por quê? Aqui eu coloquei o valor de dólar e aqui eu comecei com que os países tivessem onde delimitar preços, colocar preço nas suas mercadorias.
O Fundo Monetário Internacional tem como missão promover a estabilidade financeira e a cooperação monetária internacional, ajudar de alguma forma ou outra os países em relação à economia. Existem diversas organizações internacionais, eu vou pontuar só mais essas 3, tá? Que é destinada à nossa avaliação. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? É um tratado ou um pacto militar, porque durante a Guerra Fria havia uma disputa muito grande entre ideologias diferentes, o capitalismo e o socialismo. Então, de um lado era o socialismo e do outro criou essa organização, né, do capitalismo que evitava que o socialismo entrasse dentro, né, dos países capitalistas. E isso, esse bloco, né, essa organização foi para combater o socialismo. E ela atua até hoje, tá, ajudando os países que tiveram guerras naquela época, então ela atua até hoje. Organização Internacional do Trabalho é uma instituição responsável por regularizar, né, regulamentar, fiscalizar, estudar, avaliar as relações de trabalho existentes em todo o mundo. Por exemplo, se tiver sindicatos, né, do trabalho que não esteja condizendo com a legislação, entra aqui na Organização Internacional do Trabalho, é ele que regulamenta e fiscaliza essas questões de sindicato. Organização das Cooperações para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que ela promove desenvolvimento econômico entre os países membros. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa organização. Agora vamos entrar no segundo conteúdo, que é os blocos econômicos. O que é esses blocos econômicos? É a união dos países distintos, né, mas com interesse comum. Por exemplo, você e seu amigo na sala de aula. Por que vocês gostam tanto de fazer prova em dupla? 2 cabeças pensam mais que uma, não é? Então, o que acontece? E se eu juntar o meu país com outro país e fazer trocas comerciais mais baratos? Se ele me ajudar no que eu preciso e eu ajudar ele, eu não vou conseguir ir sempre aumentando a minha economia? Foi pensando nisso que criaram os blocos econômicos. Por quê? Países que se unem com interesse comum, o interesse de crescer. Então, vamos lá. Tanto socialmente como economicamente. Eu vou começar pelo NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. Ele é formado pelo México, pelos Estados Unidos e Canadá. Foi criado em 1994, dia 1º de janeiro, e o objetivo, fortalecer as relações comerciais entre esses 3 países. Então, o que acontece? Dentro do NAFTA, eu tenho uma zona de livre comércio. Esses 3 países, eles comercializam mercadorias entre eles com, por exemplo, assim, eu tenho isso para te vender, eu vou te vender mais barato, você tem isso, você me vende mais barato. Então, entre esses países, eles fazem trocas comerciais o tempo inteiro. Isso, querendo ou não, ajuda, por quê? Porque a economia sempre vai melhorando. Quanto mais trocas comerciais, mais a minha economia, mais dinheiro eu vou trocando e girando. O único probleminha aqui do NAFTA, presta atenção porque isso aqui cai muito em prova. Tanto a nossa prova como prova em vestibular, o acordo não prevê a livre circulação de pessoas dentro do bloco. Por exemplo, habitantes do México, pessoas que moram no México, não entram nos Estados Unidos. Primeiro porque tem um muro, né, que delimita a sua área. Entre o México e os Estados Unidos tem um muro, onde pessoas que não têm autorização não entram dentro dos Estados Unidos. Vocês vão ver que vai ser diferente de outros blocos, que a população já entra dentro dos Estados, já entra, né, nos outros países aliados ao mesmo bloco. Aqui não. Aqui, por exemplo, o Canadá nem tanto rigoroso assim, os Estados Unidos com o Canadá, mas como os mexicanos, infelizmente, eles não entram sem autorização. Tá? Então, aqui, esse acordo não prevê a livre circulação de pessoas, apenas a circulação de mercadorias, zonas de livre comércio. O Mercosul, ele é importante porque ele é o nosso bloco econômico, o Brasil faz parte do Mercosul. Juntamente com o Brasil, eu tenho Argentina, Uruguai e Paraguai. Tá? A Venezuela, ela entrou no bloco, mas ela, infelizmente, por questões políticas, ela teve que sair do bloco, ela foi afastada do bloco. Tá? Então, só compõe os 4
países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O que tem de diferente do bloco, por exemplo, do NAFTA? Primeiro, aqui circula pessoas e serviços. Serviços como, professora? Se eu presto serviço aqui, eu quiser prestar serviço no Paraguai e no Uruguai, eu posso. Eu posso prestar os meus serviços lá. Não tem problema, eu posso entrar e sair quando eu quiser. Outra coisa, eu tenho a União Aduaneira. O que é essa União Aduaneira? Além da zona de livre comércio, por exemplo, eu posso comercializar tranquilamente. Só que eu tenho a TEC. O que é essa TEC? Tarifa externa comum. Por exemplo, se um preço de determinado produto é tanto, o preço que eu vender para a Argentina, para o Uruguai ou para o Paraguai é o mesmo. A minha tarifa é igual. Então, os 4 países vendem entre eles com tarifas iguais. O mesmo preço que o Brasil vai vender para o Uruguai, ele vai vender para o Paraguai, tá bom? Para quê? Justamente para, por exemplo, o Uruguai comprar algum produto nosso e vender para o Paraguai muito mais caro. Então, não seria justo. Então, por isso que aqui há uma troca de mercadorias, né? Uma venda de mercadorias, só que com tarifas iguais, ok? Um imposto comum e único entre eles. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, porque ele é composto, né, por 27 Estados-membros. Antes era por 28, mas o Reino Unido saiu, né, no início do ano. Então, ele é o maior bloco econômico do mundo, conhecido diferente dos outros blocos. Olha aqui, circulação de bens, pessoas, mercadorias e pela adoção de uma moeda única, o euro. Eles adotaram o euro como moeda única. Só que o euro, por exemplo, não é uma obrigatoriedade. Tem países, por exemplo, como a Inglaterra, que não aderiram ao euro. Tá? Ele tá ali, tem um banco comum deles, só que não aderiu. Isso aí é deles, tá? Mas eles têm uma moeda comum já, que quase todos os países aderiram, que é o euro, mas não é uma obrigatoriedade. Como surgiu? O primeiro estágio foi a Benelux, tá? O que foi a Benelux? 3 países, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, se juntaram e começaram a vender entre si minérios, e isso acabou dando certo. E aí eles criaram no segundo estágio a CECA, Comunidade Econômica Comunidade Europeia de Carvão e Aço. O que essa comunidade fez? Entrou-se então mais países, entraram-se mais 3 países aqui, então era a Europa dos 6. Essa comunidade vendia, então, são matérias-primas preciosas, porque o carvão e aço eu produzo muita coisa. Então, isso aqui deu muito certo e eles acabaram vendendo bastante, e no terceiro estágio criou-se, então, o mercado comum. Aqui no mercado comum já era a Europa dos 12, porque entrou mais 6 países. Se aqui tá dando certo, por que eu não vou entrar? Se a economia deles está começando a melhorar, por que eu não vou entrar? Então, aqui entraram mais países, então eles formaram, a partir dessa comunidade, o Mercado Comum Europeu, ou Comunidade Econômica Europeia. No quarto estado foi o Tratado de Maastricht. No Tratado de Maastricht, o restante dos países entraram, porque aqui eles fundaram o Banco Europeu, tá? Um banco comum para eles, e no Tratado de Maastricht eles conseguiram juntar todos os países que aqui tem hoje e definir o que eles chamam hoje de União Europeia. Aqui teve a mudança do nome, né, de Mercado Comum Europeu para a União Europeia. E delimitou várias regras que tinha que ter para entrar dentro do bloco. Os objetivos do Mercado Comum Europeu puderam ser alcançados e hoje eles, né, possuem livre circulação de pessoas, mercadorias, bens e serviços em todos os países membros. Neste APEC, neste bloco, eu tenho uma cooperação econômica da Ásia e do Pacífico. O que acontece aqui? A APEC, ela é justamente para os países da Ásia e do Pacífico se juntaram, né, e formaram uma cooperação para fazer o quê? Levar mercadorias, né, fazer uma cooperação, tipo assim, eu te ajudo, você me ajuda. E também investimentos nessa região aqui. Porque como eles estão próximos, tá vendo? E o mar, querendo ou não, contribui para, né, a exportação, a importação, eles se uniram, né?
e fizeram com que os países começassem a trocar, fazer trocas comerciais e acabou dando certo. E a APEC hoje é um dos blocos econômicos mais ricos do mundo, de uma cooperação mais rica do mundo. Tá? Sua economia, o seu PIB é gigantesco. Agora eu irei corrigir a nossa atividade que eu mandei na aula passada, tá bom? Então vamos lá. Número 1, eu perguntei assim. Entende-se por, deixei o espaço, as instituições internacionais que agregam a si ações de vários países com objetivo ou bem comum, causas ou missões. Então, quem é que se junta, né, para, de uma forma ou outra, garantir o interesse, os objetivos que os países têm e alcançar suas missões? As corporações ou organismos internacionais. Número 2. Eu falei sobre a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que tem a intenção de promover a paz, a cooperação e o desenvolvimento mundial. A ONU tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias como? A partir do momento em que as questões enfrentadas pela sociedade, por exemplo, mudanças climáticas, eles atuam nestas áreas, ajudando a enfrentar isso pela sociedade. O desenvolvimento sustentável, apontando medidas, por exemplo, como o G20, os direitos humanos, o desarmamento, o terrorismo, a igualdade de gênero, a produção de alimentos. Então, assim, querendo ou não, a ONU contribui de alguma forma para ajudar todas essas questões enfrentadas pela sociedade. Número 3. A criação do Banco, né, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial estão vinculadas diretamente como eu falei, né, no decorrer da aula, foi na Conferência de Bretton Woods, né, em 1944, que decidiram e formaram o Banco Mundial e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Letra C. Número 4. A OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, foi estabelecida em Washington em 4 de abril de 1949. Sua criação está relacionada com... Lembra que durante a aula eu falei que existia uma disputa entre ideologias entre o capitalismo e o socialismo? E nessa disputa que foi criado a Organização do Atlântico Norte? Então, o contexto de polarização político-militar entre os países capitalistas e socialistas. Letra D. Número 5. Os blocos econômicos correspondem à união dos países distintos com interesses mútuos, né, com interesses comuns. E um deles foi o NAFTA, né, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Eu perguntei assim, quais os objetivos desse bloco? Primeiro, eliminar barreiras alfandegárias entre aqueles países membros, né, diminuindo impostos de importação, facilitar o trânsito dos produtos e dos serviços entre os territórios e os países pertencentes do bloco, promover condições para que haja um ambiente de competição equilibrada, nem que um nem outro saia na frente, né? Entre eles ali, que seja tudo em equilíbrio. Número 6. Os países fundadores do Mercosul são... Você já ia eliminar algumas, por quê? Porque o Brasil, você sabe que né, um país integrante, que é o nosso bloco. Só que eu tenho Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, os 4 países pertencentes ao Mercosul. Número 7. O objetivo principal do Mercosul, no início da sua criação, era só a zona de livre comércio. Só que depois eu tive um outro objetivo. Qual que foi esse objetivo que eu tô perguntando? Justamente a criação da tarifa externa comum. Por exemplo, eu vou vender o meu produto, né? Vou importar e exportar com uma tarifa igual. Ok? Então, um imposto comum para os produtos que vêm de fora, né? Os importados, assim como os exportados. Número 8. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, conhecido pela livre circulação de bens, pessoas e mercadorias e pela adoção do euro. Descreva quais foram os estágios para a formação do bloco econômico. Como eu já havia falado, comecei pelo Benelux, depois pela Comunidade Econômica Europeia, né, de aço e carvão, depois o Mercado Comum e depois o Tratado de Maastricht, que foi o último. Aqui, se quiser colocar até um tracinho, escrever União Europeia, que foi os estágios que a União Europeia que tem hoje passou. Número 9. Assinale a alternativa que não representa as características da União Europeia. Eu tenho uma livre circulação de pessoas, bens e mercadorias. Ele é o maior bloco econômico do mundo. Ele põe vários requisitos para você entrar. Você tem que assinar o termo e tem que
como diz, se você tem que ter as características do bloco para entrar, então precisa preencher os requisitos. Tem euro como moeda oficial, porém não adotada por todos os países membros. Isso também é verdade, por exemplo, a Inglaterra não adotou o euro. E sobrou, né, só é um Estado unificado e soberano sobre o território europeu. Não, os estados lá não são soberanos, né, são estados independentes. Então, a resposta incorreta é essa daqui. Letra E. Número 10. A Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, a APEC, foi fundada em 1899 com qual objetivo? Justamente reduzir as tarifas e barreiras comerciais em toda aquela região Ásia e Pacífica que eu apresentei para vocês no mapa. Porque ficou mais fácil eles transitarem ali e ajudar um ao outro, ok? Então hoje, na nossa aula é só isso. Quero agradecer muito você que está assistindo a minha aula, tá? Então até a próxima.